Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Dário Alencar, sou professor de Geografia. Os nossos últimos encontros, eles foram marcados pelo conhecimento do continente europeu, a título de introdução. Hoje a gente vai estar trabalhando com vocês os aspectos socioeconômicos deste continente. Beleza? Tamo junto? Vamos embora? Vamos lá. No slide, por favor. Bom, primeira coisa que a gente tem que relembrar com vocês é o seguinte, para a gente estudar um espaço, a geografia ela fundamenta-se num conceito ou num método com o qual ele vai e divide esse espaço. Então, na verdade, há um processo, há uma metodologia de regionalização. Mas aí, só relembrando isso que vocês já viram em séries anteriores, em anos anteriores, regionalizar é delimitar um recorte do espaço a partir de critérios estabelecidos previamente. Então, a gente pode dizer que a região nada mais é do que um recorte do espaço, um critério que foi delimitado antes. E isso, na verdade, a região é um dos conceitos mais fundamentais da ciência geográfica. E a aplicação desse conceito, ele atende diversos objetivos, como, por exemplo, ele pode auxiliar na implementação de políticas públicas, ou seja, a gente tem, por exemplo, no contexto de uma epidemia, a gente pode setorizar, regionalizar os espaços para, no caso, observar a expansão da doença ou qualquer coisa desse tipo, ou fazer um controle dessa doença para que ela não se ultrapasse esse limite. A gente pode também utilizar, na verdade, para estudar e compreender diversos fenômenos que podem ser de ordem natural e ou social. Beleza? Então, isso aí vocês já aprenderam nos anos anteriores, ou pelo menos no 6º ano. Ok? Bom, no caso do continente europeu, existem várias regionalizações. Então, as possíveis regionalizações são essas. Primeiro, a gente elencou uma fundamentada num agrupamento, na formação de um bloco econômico, que foi a chamada União Europeia. A segunda é também baseada em posição geográfica, ou seja, com relação ao posicionamento do continente em relação à Rosa dos Ventos. No terceiro, cortina de ferro, que é uma regionalização política em função da divisão do continente entre os países socialistas e países capitalistas. E o quarto, aliás, é chamada regiões naturais. Beleza? Então, fundamentalmente, essas 4 divisões, elas já atendem diversos critérios, né? Ou objetivos, vamos assim dizer. Tá massa? Então, seguindo adiante, né? A União Europeia, algumas regionalizações da Europa, a União Europeia é uma união econômica e política de características únicas. Ela está constituída por 27 países que em conjunto abarcam grande parte do continente europeu. Ora, isso aí a gente viu também na formação dos blocos econômicos. Estão lembrados? Lembraram? Não? A gente falou sobre blocos econômicos e nesta nossa aula a gente citou as condições do bloco econômico europeu e esse bloco, na verdade, ele chegou ao último grau de integração entre os países. Inclusive, criaram até uma moeda própria, o euro. Então, existe um nível de integração, o maior visto até hoje, entre países formando um bloco econômico. Massa? Vamos lá. O segundo que a gente tem ali no nosso slide é baseado nas posições geográficas dos países em relação ao continente. Aí a gente também vai ver essa formação aí, esse tipo de regionalização no mapa. O terceiro, a metáfora foi popularizada, que é o chamado Países da Cortina de Ferro. Ela foi popularizada pelo britânico Winston Churchill e a autoria é atribuída ao escritor russo Vassili Razanov, que a utilizou em 1918 a propósito da Revolução Bolchevique em seu livro O Apocalipse do Nosso Tempo. Então, na verdade, é uma frase que vai ser usada e popularizada por Churchill, mas
que na verdade não é de sua autoria. E no final das contas, né, o que acontece? Esses países ficaram conhecidos, essa divisão ficou conhecida como países da Cortina de Ferro. Tá massa? E a última, baseada nos aspectos naturais da Europa, que a gente também vai ver com vocês. Seguindo, União Europeia. Então, aí diversos tratados, essa formação, ela vai acontecer com inicialmente a formação da SECA, né, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e vai evoluindo até o estágio da União Europeia que a gente tem hoje. Então foram vários tratados, a gente tem aí no nosso mapa, vamos focar um pouco aqui nele, a gente tem aqui no nosso mapa os diversos processos de formação, né, e os tratados que assim foram, os países que foram sendo anexados, foram, né, adicionados à condição da União Europeia e com o passar do tempo até chegar ao que nós temos hoje. Tá massa? Vamos embora. Então, aqui fala um pouco, a gente botou um espaço falando um pouco sobre a questão do euro e como essa união monetária e financeira ela é, ao mesmo tempo que complexa, mas também ela dá uma força a esse tipo de formação de blocos. Ok? Vamos lá. Próximo, a experiência e os benefícios do euro para a União Europeia. Aí estão. Posição geográfica. Então a gente tem aqui, ó, essa divisão, essa regionalização, Europa centro-ocidental, Europa meridional, Europa setentrional, Europa oriental e Europa central. Então observe, cada um desses pontos está bem delimitado, definidos no nosso mapa. Então, ó, Europa Central, a gente tem todos esses países aqui que formam essa Europa Central, ok? Então essa divisão é fundamentada na posição geográfica, ok? Vamos lá para o próximo. Posição geográfica ainda, que é uma outra forma de divisão também, existe outra regionalização, que é essa aqui, ó, Europa do Sul Mediterrânea, Europa Ocidental e Central, ou seja, abarcando as duas. A gente tem Europa Oriental ou de Leste e Europa do Norte ou Nórdica, ok? É outro formato também fundamentado na posição geográfica. Ok, pessoal? Vamos lá. E também essa divisão que a gente havia falado no início, que é a divisão da chamada Cortina de Ferro. Está aqui essa divisão. Ó. Se a gente observar, estão aqui os países, né, que compunham o chamado países socialistas. Ok? Vamos lá para o próximo. Considerações finais. Então, primeiro, essa divisão Ocidente e Oriente é uma divisão ideológica. O que seria isso? É pensar, primeiro que a gente tem que lembrar um pouco, quando se falava bastante sobre os mapas, a gente viu que naquele período existia uma visão de mundo chamada eurocêntrica. Essa visão ela partia do princípio da Europa observando os demais continentes. Ou seja, partia do princípio do colonizador para o colonizado. Então, é uma divisão, na verdade, ideológica. Então, Ocidente e Oriente, ok? Até porque isso aí não é estabelecido pelo chamado meridiano de Greenwich. Tranquilo? 2. Existem numerosas formas de regionalizar um espaço. O diferencial será o critério utilizado para tal. Então, no final das contas, cada regionalização ela tem em si a definição de um critério para que ela aconteça. E, por fim, o critério escolhido para regionalizar deverá ou deve estar alinhado ao objetivo pretendido. Então, naturalmente, quando eu regionalizo, eu tenho um objetivo para fazê-lo e, ao definir esse objetivo, eu escolho o quê? O critério. Tá massa? Então, vamos lá. E, para finalizar, a gente finaliza sempre com o nosso desafio, né? E o nosso desafio é o seguinte: estabeleça um objetivo, um critério e em seguida regionalize o município de Jaboatão dos Guararapes. E aí, tá tranquilo? Dá para a gente fazer isso? Claro que dá, beleza? Então, senhores, até o nosso próximo encontro.
Um grande abraço em vocês. Espero que vocês tenham compreendido em linhas gerais o processo, ou as regionalizações mais importantes do continente europeu. Ok? Tamo junto. Grande abraço.